Olá pessoal, tudo bem? Então, essa posição que vocês estão vendo aqui é uma francesa variante das trocas, pessoal. E hoje nós vamos ver uma partida do Karpov contra o Scheffler, torneio de Zatlust em 61, certo? Zatlust é a cidade natal do Karpov, é uma cidade na região dos Montes Urais, região sul, certo? Na Rússia. E aqui o Karpov provavelmente tinha 10 anos. Tá? O Karpov é de 23 de maio, ele completou 70 anos esse ano. Nossos parabéns aí ao grande campeão. E provavelmente esse torneio eu não consegui pesquisar a data certa do torneio, mas era um torneio da cidade, ao que eu presumo, porque nas coleções de partidas do Karpov que tem na internet, tem no ano seguinte ele participando novamente desse torneio. Então provavelmente era um torneio da cidade, anual. E provavelmente aconteceu no verão, entre junho e julho do hemisfério norte. Então eu acredito que o Karpov aqui já tinha uns 10 anos. Bom, se não, teria 9. E o nível de força, pessoal, o nível de força aproximadamente um elo de 2000, tá? Então, um elo bem interessante. Como todos esses prodígios, né, antes da adolescência, eles já têm um nível assim pré-mestre, né? Bom, o mestre mais jovem do mundo, se não me engano, foi com 10 anos. Então, pessoal, vamos ver Karpov de brancas, essa francesa aí como é que começou, E4, E6, E4, D5, E por D, E por D. Um comentário sobre cavalo F3, cavalo F6, posição simétrica, bispo E2. Primeiro lance atípico. O comum aqui é bispo D3, certo? Bom, um comentário então sobre essa escolha de abertura do Karpov. Provavelmente era um esquema simplificado para, né, porque ele era um jogador E4 no começo da carreira, então provavelmente ele tinha algum treinamento e era para jogar um xadrez simples. O objetivo era jogar uma partida de xadrez e provavelmente fugir da teoria de abertura de jogadores mais experientes, certo? Mas hoje em dia a variante das trocas na francesa ela tem uma reputação de ser gerar muitos empates pela estrutura simétrica de peões e o centro sem grandes tensões, certo? Produzir um jogo equilibrado e tedioso, certo? Mas tedioso eu não concordo. E alguns jogadores de francesa se irritam com isso, certo? Outros podem dizer que não, tô tranquilo porque as brancas teoricamente não vão conseguir nada de vantagem na abertura. Mas é que tá, vai ser jogado uma partida de xadrez. E isso, hoje em dia, eu acho que é muito mais interessante do que se aprofundar em linhas extremamente teóricas, né? Como, por exemplo, na Winauer, com que seria com cavalo C3 e bispo B4, e aqui, né, é uma vida inteira, talvez não chegue para saber toda a teoria. Bom, e aí o Karpov nem joga o lance mais comum aqui, que é bispo D3. Depois o Scheffler vai fazer aí alguns movimentos que eu vou comentar com vocês sobre como é que os jogadores das negras encaram essa variante das trocas hoje em dia. Roque, H6, Torre 1. Então, quer dizer, o Karpov fazendo ali o feijãozinho com arroz. Poderia ter jogado cavalo E5? Poderia. E vejam só, essa variante ela é tão rara com o bispo E2 que o meu banco de dados aqui me deu uma partida anterior para comparar de mais de 150 anos atrás. Torneio de Nova York de 1857, onde foi jogado cavalo E5, veja só. E aí é uma continuação também que lembra um pouco a Petroff, né? E realmente várias simplificações. E essa partida em particular acabou com vitória das negras. Bom, voltando para a partida do Karpov, Torre 1, Bispo E6, cavalo de BD2, cavalo de BD7. Aqui o computador já dá como igual, cavalo F1. Muito. Qual é o esquema aqui que o Karpov está usando? Manobras da Rui Lopes, né? Manobras da Rui Lopes, bem típico, né? Cavalo B1, D2, F3, F1, perdão, G3 ou E3 depois e provavelmente F5 depois. C6, Bispo D3, olha aí a imprecisão, né, do Bispo E2, né?
dama C7, mas tudo bem, era uma criança. Não vamos tirar isso em mente, né, pessoal? A gente está analisando aqui o Karpov prodígio. Grande rock. Esse é aí que tá. Então, gente, hoje em dia, na variante das trocas, a gente vê muito material na internet, muitas recomendações de os jogadores de negras fazerem exatamente isso. Para deixar o jogo um pouco mais dinâmico, joga grande rock, roca em lados opostos e joga o ataque para cima do Rei das Brancas, certo? Então, assim, jogar uma abertura com alguma ideia, com algum plano, certamente é melhor do que jogar sem saber nada. Mas esse plano, ele tem seus prós e contras, né? E essa partida vai mostrar muito claramente um contra dessa ideia, certo? Muito, talvez, certo, o jogador de negras tenha que se resignar aí a rocar na ala pequena, garantir mais segurança e tentar, de repente, ganhar no meio jogo ou no final, certo? Porque vai ganhar quem jogar melhor, certo? Eu não acredito em aberturas assim pro nível amador, nível blitz de clube, enfim, de pessoas normais, não estou falando de mestres. Eu não acredito em aberturas que empatam, certo? Eu acho que tem chance de vitória quem jogar melhor. E tem muita diferença de compreensão de planos, né? Nível de meio jogo, nível de final, visão tática, visão estratégica. Então eu acho que a francesa variante das trocas é sim plenamente jogável no nível amador. Bispo E3, torre. Aqui já parece estranho, esquisito esse lance, né? Porque não torre de H E8, né? Cavalo G3, Karpov muito bem seguro. G6, C4, Bispo G4, C5 ganhando espaço na ala da dama, interessante. E de novo aqui o computador dá igual. Veio Bispo F4, Dama D2, porque olha só, já temos aí uma cravada, né? Bispo E3, Torre E3, Bispo E6. Um lance aí que não faz muito sentido, né? Uma vez que cravou o cavalo, saiu da cravada, talvez devesse trocar agora. Ou então, tomar a torre, dama toma, né? Aqui o computador está dando tomar de peão, mas por que não de dama? Aí sim vai infligir danos na... Aí bispo por F3, G por F3, já a estrutura de peões à volta do rei já fica um pouco fragilizada. Mas enfim, nada disso aconteceu. Veio bispo E3, torre E3, bispo E6, bispo recuou. B4, e agora o Karpov começa a lançar os peões contra a ala da dama, deixando a partida muito interessante, e a gente vai ver como é que se processa esse ataque por parte das negras, o contra-ataque na ala do rei. Cavalo G4, torre volta, F5, ok, A4, cavalo de G, F6, outra jogada que não dá para entender, certo? O Scheffer aqui está muito hesitante, né? Avança a peça, depois recua, fez isso com o bispo, agora fez isso com o cavalo. Então, sem dúvida, era um torneio amador na cidade de Zlatust. Mas o Karpov, mesmo assim, vocês vão ver como ele tem uma compreensão melhor do que a posição pede. Cavalo E4, então parece interessante. Dama B2, olha só, já está posicionando aí as peças pesadas na ala da dama, onde está o rei do adversário. G5, e ele ao mesmo tempo tenta vir. Torre de EB1, olha aí a visão do guri. G4, cavalo de 3 para D2. E olha aqui uma coisa interessante, pessoal. Mesmo o Karpov deslocando as peças para o flanco dama e a situação parecendo bem mais harmoniosa do plano dele do que do adversário, vejam que ele não tira uma peça do lado do rei, certo? Isso aqui com certeza ele fez intuitivamente, ele achou bom deixar esse cavalo em F1 guardando a casa H2. Então sempre deixando uma peça menor
protegendo o roque, certo? Ajudando a defender o rei. Dama F4. Nada muito assustador. Agora o Karpov vem bispo por E4, F por E4, B5 e avança na ala da dama. Dama volta para C7. Então, quer dizer, de novo, muito hesitante o estilo aqui do Scheffler. B6, A por B, C por B, Dama D6, A5. Então, quer dizer, lances que se jogam, né, gente? Lances que se jogam. O objetivo é abrir linhas no flanco dama para atacar o rei. Muito, muito tranquilo, certo? E o ataque aqui acabou não vindo, certo? Das negras no flanco rei. Cavalo B8, então freando um pouco A6. Cavalo B3. Rei D8, então o rei fugindo para o centro. Cavalo C5, olha aí que maravilha, já ameaça aí um cavalo B7. Tem também ganha o bispo. Bispo C8, defende as duas ameaças. Mas o cavalo C5 também olha para casa A6 e agora sim, A6, abrindo linhas. B por A6, B7, olha aí, quer dizer, a iniciativa, né? Então, o Karpov aqui com 10 anos, mantendo aí a iniciativa na partida. Bispo B7, dama B6, que entrada, pessoal. Dama C7, dama A7. E tá vindo um monte de coisa aí. Talvez cavalo A6, não sei. Rei E7. Cavalo E3. E agora vejam que já tem várias casas interessantes aí para esse cavalo entrar. Torre de H F8. Cavalo por A6, cavalo por A6. Torre por A6. Dama F4. Ameaçando F2. Karpov vem com dama C5 cheque, dama D6, dama volta por C2, defendendo aqui a segunda fileira, a sétima, né, do adversário. Torre B8, segurando o peão. Torre de B para B6. Olha aí, pessoal, duas torres aqui cravando o peão. H5. Torre A5. E agora com a torre A5 ele ameaça de fato capturar aqui o peão, porque não vai ter dama por cavalo, certo? Então cavalo por E5, dama por E5, agora a torre está ali ajudando a segurar. Dama C7 e agora, pessoal, ficou fácil. Cavalo por D5 e o Scheffler abandonou, certo? Então, gente, olha aí, ó, muito boa partida, muito didática. Claro que nós temos aí muitas oscilações no jogo do adversário do Karpov, mas o Karpov, com tenra idade, já demonstra aí uma compreensão grande da posição e foi jogando de acordo, porque, vejam só, ele joga aqui no lance 5, bispo E2. Quer dizer que ele não tinha conhecimento, assim, praticamente algum da variante. Ele jogou para simplificar e jogar xadrez, certo? Tanto que, vamos ver qual é o lance aqui que eu quero falar para vocês. Que tá... No lance 5 ele joga bispo E2 e no lance 10 ele joga bispo D3. Então, quer dizer, deveria ter jogado bispo D3 em um lance só. Perdeu um lance na abertura, nos primeiros 10 movimentos. No entanto, olha só, pessoal, mesmo um erro de abertura, quando a pessoa tem um xadrez melhor que o do adversário, isso aí não importa, porque ele traçou aí... o adversário é que praticamente impôs esse plano, né? Porque ele que rocou no flanco dama e tal, mas foi tão hesitante... que o Karpov acabou fazendo o que a posição pedia. Vai e volta o cavalo. Aqui ele até posicionou melhor, né? Mas teve a ida e a volta do bispo também, que não faz sentido. Depois volta com a dama, né? E o Karpov faz o que tem que fazer na posição. Avança os peões e abre linhas. É muito legal de ver.
Olha só. E acaba ganhando com um tático no final. Mas isso aí, a vitória estratégica foi assim, avassaladora na minha visão, certo? Porque ele fez o que tinha que fazer. Então, pessoal, achei bastante didática a partida e apesar dele ser tão jovem aqui na época, tem muito a nos ensinar, hein? Tem muito a nos ensinar. Acho que é uma partida boa aí para todo mundo que gosta do xadrez aí como lazer, né? Que o objetivo do nosso canal não é nenhum profissional, nada disso, mas a gente curtiu o xadrez como um complemento aí às nossas atividades. Muito obrigado e bons jogos a todos.